Existem, pessoal, no mundo, muitas ideologias políticas. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel, e nós estamos aqui em Days Gone, um game de fim de mundo, apocalipse zumbi. Inclusive, ele tem alguns frenéticos. E a gente vai falar do socialismo. O socialismo, ele vai estar exemplificado aqui no game, principalmente nos acampamentos. Tanto é que tem grupos com outras ideologias aqui, os Reapers, tem os anarquistas, enfim. Onde é que a gente vai ver muito do socialismo no game? Nos acampamentos. Primeiro, a gente tem que entender o que é o socialismo. Que nada mais é uma política ideológica, econômica, que defende o quê? A propriedade coletiva. E basicamente os acampamentos aqui em Days Gone, eles viram uma propriedade coletiva. As pessoas estão perdidas no mundo, elas vão então tentar sua vida no acampamento e aqui elas têm que trabalhar de forma coletiva, cada qual com a sua função. Segurança, produção de alimentos e tem liderança, tá? Por isso a gente está falando de socialismo. Propriedade coletiva no mundo estatal, tá? Só que os governos caíram, os estados caíram. Coletiva dos meios de produção, então eu tenho aqui, vocês podem ver ali, pessoas fazendo segurança, em contrapartida eu tenho outras pessoas plantando os alimentos. Além disso, é uma questão de distribuição desses meios de produção, desses alimentos, e também de trocas, bens e serviços. Por exemplo, quando eu estou aqui com o personagem do game, que é o Deacon, então a gente luta com ele, por exemplo, ele vai lá, ele não trabalha no acampamento, basicamente. O que, que ele faz? Ele caça frenéticos, e quando ele caça os frenéticos, o que, que ele basicamente vai fazer? Ele vai fazer uma troca, ou seja, ele vai então trocar os frenéticos, trocar basicamente a orelha do zumbi, e ele vai ganhar então créditos. Esses créditos vão ajudar ele ao quê? A basicamente ter acesso a armas, munição e alimentos, vamos dizer assim. Aqui no game não, o personagem ele não se alimenta. Então o que, que ele faz? Ele trocou, ele ganhou créditos, ele chega aqui no mercador. O que ele vai fazer? Esses créditos que ele conseguiu, ele vai em suprimentos, por exemplo, compra um coquetel de saúde. É uma troca, ok? O objetivo, basicamente, é criar uma sociedade mais igualitária e mais justa. Então a gente vê isso aqui em Days Gone no sentido que o mundo acabou, as pessoas se uniram para poderem se proteger, reiniciar basicamente a sociedade e assim então voltar a ter uma vida. As coisas são produzidas de forma coletiva, cada um tem a sua função, não existe divisão por classe, existe a divisão por trabalho, que é comum em qualquer sociedade, independentemente da ideologia. Tá? Então, o que, que se procura nesses acampamentos? A proteção, né? Proteção do conflito ali com os frenéticos. Então, quando a gente pensa no socialismo, ele vai ter ali alguns princípios básicos, como eu já falei para vocês. Propriedade coletiva e dos meios de produção. Tá? O Estado muito forte. Não é comunismo, tá? O comunismo é quando não tem, basicamente, um Estado, um governo. Igualdade social. Distribuição equitativa da riqueza. Controle da economia. Aqui em Days Gone não tem como controlar a economia no game, mas sim fiscalizar basicamente os alimentos. Ah, a gente tá faltando comida, tá faltando isso e aquilo. Tem que ir atrás de suprimentos, tem que caçar. Daí vai um grupo, vai alguém que seja responsável por isso. Proteção social e direitos trabalhistas. Não tem. Aqui no game não tem, porque é o fim do mundo. Ok? Então, era isso, pessoal. Um exemplo de socialismo, não um socialismo real, real, que a gente já viu pelo mundo afora, mas sim um exemplo de como ele funciona, usando como base aí Days Gone, um jogo de apocalipse zumbi. O jogo inteiro não é nesse ritmo, tá? O que a gente consegue ver
de socialismo ou perto disso é aqui nos acampamentos. E tem sempre um líder nos acampamentos. São vários ao longo do game. Tu vai recebendo trabalhos, que a gente diz, do líder. Por exemplo, aqui, a líder é a Tucker, esse acampamento aqui. Ela liga pro Deacon, liga não, manda ali um rádio, porque não tem internet, né? Faz o trabalho, o Deacon vai lá, faz o trabalho, ganha seus créditos e então ele pode comprar as coisas que ele necessita, certo? Te inscreve aí no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.